Boa noite a todos, paz e bem. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco. Estou hoje aqui para fazer o comentário do Evangelho com vocês. Vou só pegar meu Evangelho, um instante. Pronto, aqui está. Boa noite a todos, paz e bem. Estamos aqui para fazer hoje o comentário do capítulo 8 do Evangelho. Vou só abrir aqui para nós lermos, para que a gente possa poder compreender melhor. O capítulo 8 vem falar de bem-aventurados os que têm puro coração, a simplicidade e a pureza do coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-se então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham as minhas criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está aqui em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 a 16. E eu vou ler um pedaço aqui do item 3 para que nós possamos começar o comentário. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e orgulho, porque é isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. E eu vou começar a fazer o comentário, porque nós temos pouco tempo, e por mais que esse tema seja bastante comentado entre nós, tentei de alguma forma para trazer para vocês algo mais sintetizado, mas é muito rico esse tema, essa passagem é uma passagem muito rica. E eu me emociono muito em falar sobre as crianças. Certa feita, um espírito extremamente iluminado veio ficar entre nós. Esse espírito com uma missão grandiosa de mostrar para nós o significado da palavra amor. Amor no seu sentido mais puro, mais limpo, mais brando. Este espírito, ele não reencarnou entre nós. Ele encarnou. Ele esteve conosco apenas durante uma encarnação. Foi nosso mestre, foi nosso professor, foi nosso irmão, foi nosso amigo, foi nosso companheiro. Mas quando ele esteve entre nós, ele teve uma infância muito difícil. Nos primeiros anos de vida, ele foi perseguido. Mas ele teve pais extremamente amorosos, que mostraram para eles a fortaleza de uma fé e principalmente a certeza da crença da existência de um pai. E ele absorveu tudo isso quando era uma criança. Como aprendiz, ele foi aprendiz de carpinteiro. E em sendo aprendiz de carpinteiro, ele compreendeu que em pegando um madeiro, ele poderia transformar em diversas coisas. Ele entendeu a noção do que é transformar, do que é revivificar. Este madeiro que o seu pai lhe mostrou que poderia transformar num objeto, numa mesa ou numa cadeira, acompanhou ele durante toda a sua existência. E ainda hoje nós lembramos de Jesus por esse madeiro. E tá aí o significado da existência de Jesus entre nós como aprendiz de um carpinteiro. O período da infância que Jesus vem falar para nós, ele vem falar sobre a humildade, sobre a pureza, tá? As crianças, elas não
não ainda tiveram tempo de se submeter a coisas de adulto, aos vícios, ao comportamento adulto. A criança, ela não tem vaidade. Ela vê tudo com uma extrema simplicidade. Se ela quer pegar aquele brinquedo para brincar, ela brinca. Não importa se ela está dentro de casa, se ela está fora, se ela está embaixo de uma árvore, se ela está sob chuva, se ela está sob sol. Ela encontra a felicidade nas pequenas coisas e pequenos atos. O olhar de uma criança é enxergar o mundo com alegria, sem nenhum tipo de ressalva, sem mágoa, tá? Essa é a vivência da criança, o olhar infantil. Quando uma criança está com seu amiguinho e que por algum momento eles se desentendem, logo em seguida eles já estão brincando juntos. Ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa, é seu amigo, é aquele que está compartilhando com ela. Esse é o olhar da criança. Ela não tem medo. Se ela quer subir em um degrau, ela sobe. Se ela quer se submeter, subir em um móvel, em uma prateleira, ela sobe. Ela não tem medo. Ela se aventura. Esse é o olhar de uma criança. A ideia da criança de Jesus, que tem que ficar aqui bem claro, não é colocar no sentido contrário ao idoso, não. Percebam, tá? Porque na realidade, as pessoas em certa idade têm muita dificuldade de se modificar. A criança que Jesus quer colocar é o humilde, aquele que reconhece a necessidade dessa modificação íntima. Quando Jesus fala, deixa vir a mim as criancinhas, preste bem atenção, Jesus estava em uma das suas bem-aventuranças, ali rodeado de uma imensidão de pessoas que estavam a ouvir. Jesus não tinha noção da quantidade de pessoas que estavam lá, mas eles estavam cansados. Eles haviam andado muito até chegar àquele local. E as pessoas que estavam ali sedentas pela palavra do Cristo levaram as crianças. Jesus estava lá falando, transmitindo mais uma vez seus ensinamentos e as crianças brincavam. E então, sem medida, elas simplesmente passaram correndo e foram na direção de Jesus. Os discípulos chegaram a colocar as mãos para impedi-las. Mas não foi por mal, foi por simplesmente perceber que Jesus estava cansado. E Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então elas se achegaram, ficaram próximas a Jesus, todas elas. Algumas delas Jesus colocou no colo, é uma imagem que é muito transmitida, essa imagem que Jesus abraça a criança. E ele vai falar para as crianças sobre o reino dos céus, sobre o reino de seu Pai. Como evangelizadora, eu não poderia deixar de hoje falar sobre a importância de transmitir os ensinamentos do Cristo para as crianças, tá certo? Quando você vai deixar vir Jesus às suas crianças, é quando você conduz seus ensinamentos a Ele, é o fortalecimento dessas lições do Cristo, é a passagem da boa nova. A criança, quando ela está, o espírito, quando ela está ainda no momento infantil, ela consegue assimilar esses princípios de uma forma muito clara, muito ágil, tá certo? Ela aprende mais. E é preciso compreender que as crianças, até mais ou menos os seus 7, 8 anos, elas não têm apego ao mundo material. Elas brincam com tudo. Ela faz da sua casa, ela faz da caixinha a sua casa. Ela faz de uma caneta o seu personagem. Ela pega pedaços de isopor e constrói o seu castelo. Ela não tem apego ao mundo material. E assim ela mantém mais contato com o mundo material. Ela traz todas as recordações do mundo espiritual. E aqui eu trago para vocês a importância dos pais e tutores que recebem essas crianças.
Digo tutores porque algumas vezes são esses tutores que fazem o papel dos pais. Elas são recebidas nessa casa, elas têm o seu lar. E o seu lar é a primeira escola do espírito. É onde ele aprende a convivência familiar. Ele compreende quais são as diferenças. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é aquele que ele pode se espelhar. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Que dentro desse nosso colégio terreno, a nossa primeira escola é o nosso lar, tá? Então, os pais espíritas que podem, que têm condições de levar a criança a uma educação espírita, a uma casa espírita, também precisam compreender que em casa é preciso ter esse mesmo conhecimento de manter a transmissão desse pensamento, ou seja, pela educação espírita ou educação cristã, mas é necessário para a criança. Por quê? Porque ela vai despertar a inspiração para o bem. E em despertando a sua inspiração para o bem, nós podemos, de alguma forma, dar a oportunidade dessa criança a conhecer o progresso moral. O que nós precisamos deixar claro aqui para nós, devido ao pouco tempo, e eu terei que me apressar, é que os conhecimentos cristãos dentro da casa espírita estão sob os alicerces das obras de Allan Kardec. Então, na realidade, a educação espírita, a educação cristã espírita, ela passa todos os ensinamentos do Cristo, assim também como os ensinamentos da doutrina de Allan Kardec. Então, ela vai ter o conhecimento sobre a justiça, amor e caridade, assim como compreender o que é o amor ao próximo. Quando você evangeliza, você desperta a consciência, você planta a semente da boa árvore. Neste exato momento, nós estamos passando um período de transformação. Se pudéssemos compreender a importância dessa transformação espiritualmente para nós e para as crianças que também estão passando por isso, educar esses espíritos é explicar, é preparar cada um deles para essa mudança. Quando a criança compreende o que é a vida futura, que existe a possibilidade do reencontro, que existem sim espíritos desencarnados e que pode existir a mediunidade, mas vista sob uma ótica com tranquilidade, é algo completamente diferente, é renovador, é transformador. Se nós levarmos em consideração que hoje a criança, tá, o espírito na idade infantil, ele já teve diversas existências, ele viveu inclusive em outras civilizações. Então aqui está guardado algo dentro da sua memória espiritual, dentro deste arcabouço, algo que ele nunca vai perder durante todas essas existências. E hoje ele tem a oportunidade de mais uma vez ser reeducado para a existência atual, para aquilo que nós estamos vivendo. Quantas crianças reencarnaram nesse momento durante a pandemia? Espíritos que estão vindo num momento decisório do nosso planeta. E quantas crianças presenciaram o que nós estamos presenciando hoje, que vão passar muito à frente para as outras gerações o que nós estamos passando hoje. É um momento que nós temos de nos integrarmos, de dessa oportunidade nova da educação, da nossa escola, planeta Terra, e do nosso lar, com as nossas diferenças. O que eu tenho a dizer para vocês é que não esperem a criança crescer para apresentar os princípios cristãos ou os princípios espíritas. Não deixem, tá certo?
essa época é extremamente importante para a criança, desse aprendizado, essa semente da boa árvore que vai ser plantada, até porque nós sabemos que um dia nós voltaremos a ser criança. Na nossa velhice, nós voltaremos a ser cuidados, trocados, alimentados, banhados mais uma vez. E não existe época mais decisória de nós compreendermos o sentido da humildade em todos os termos. Deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim aqueles que têm no seu coração a humildade, a simplicidade e a inocência. Deixai vir a mim todos aqueles que não guardam mágoa, que não guardam rancor. Deixai vir a mim todos aqueles que podem perdoar. Deixai vir a mim aqueles que não têm nenhum tipo de discriminação. Deixai vir a mim todos aqueles que encontram a felicidade em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenos atos. Deixai vir a mim todos aqueles que não têm medo algum de enfrentar as mudanças e principalmente aqueles que aprendem a amar sem distinção nenhuma. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Muito obrigada, porque hoje eu tenho a condição de dedicar esse evangelho a todos os evangelizadores das casas espíritas. Todos aqueles que trabalham de uma forma incansável, tentando trazer os ensinos de Jesus para as crianças sob o alicerce da doutrina espírita e principalmente com uma forma de educar para o bem, educar para o futuro. Tá? Meu muito obrigado, paz e bem a todos e até uma outra oportunidade.